Olá, boa noite. Proibição dos ônibus a diesel em São Paulo. Mercado nacional não dará conta da alta demanda da SP Trans na produção de ônibus elétricos. Veja nesta edição mais informações deste caso que repercutiu nas notícias rodoviárias. Tá aprovado. População de São José dos Campos aprova ônibus elétrico da Igra na cidade. E ainda, as últimas notícias das eleições. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. A proibição de novos ônibus a diesel em São Paulo, pela padronização de veículos elétricos, tem rendido ainda muitas polêmicas. Foi revelado no fim de semana que a decisão da Prefeitura foi tomada em comum acordo com a Câmara de Vereadores, junto com o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, conhecido por sua forte influência no setor de ônibus. A revelação foi feita pelo secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Antônio Pinheiro Pedro, em entrevista à TV Bandeirantes. Segundo Pedro, nem mesmo o Confrota, comitê gestor do programa de acompanhamento da substituição da frota por alternativas mais limpas da Secretaria de Mudanças Climáticas, sabia da decisão da SP Trans. O órgão não foi avisado previamente. O Confrota, inclusive, deve monitorar a alteração dos ônibus e o cumprimento de metas da redução de poluentes. A SP Trans vai ter que se explicar para o Confrota sobre esta decisão e também sobre as razões que influenciaram na tomada desta medida. Não só para o Confrota, mas também para o Ministério Público, como informamos e mostramos aqui no canal lá no último sábado. Faltam ainda muitas explicações sobre este caso. Hoje, São Paulo tem 219 ônibus não poluentes, sendo 201 trólebus e 19 elétricos. Para Antônio, setores de dentro da prefeitura não sabiam que a troca da frota de ônibus por modelos elétricos seria feita, o que significa que o prefeito Ricardo Nunes estava alinhado com pessoas próximas para a tomada da decisão, como o presidente da Câmara. O secretário finaliza sua fala e diz que não acredita que a indústria de ônibus elétricos aqui no Brasil terá condições de atender a demanda que a SP Trans vai provocar no mercado. Por ano, as empresas compram cerca de 1,3 mil ônibus 0 km, como renovação natural de 10% da frota, que hoje chega aos 13 mil coletivos em São Paulo. Isso desperta, claro, o apetite de chineses aqui no Brasil. Hoje, o Brasil tem uma capacidade de entrega muito limitada na indústria, coisa que só deve ser melhorada lá para 2023 e 2024, onde o mercado e as fabricantes devem oferecer condições melhores. Os chineses já trabalham com isso há certo tempo. Uma destas empresas já está aqui no Brasil fazendo algumas entregas, mas ainda com capacidade bastante limitada. E uma outra ainda está se instalando, no caso se referindo à Iger e à BID. O secretário lembra que o Ministério da Economia estuda a isenção de impostos sobre a importação de ônibus elétricos chineses. Vários prefeitos se posicionam de formas diferentes. Em São Paulo, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes se mostra favorável à medida, enquanto o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, é contrário e não concorda com a decisão. Ele entende que a indústria brasileira tem que ter prioridade. Em São Paulo, Nunes quer atingir a meta de descarbonização de um jeito ou de outro, por isso é favorável. A questão da importação dos ônibus ainda está no CAMEX, Câmara do Comércio Exterior, no Ministério da Economia, para receber um parecer. Só aí, então, a decisão vai para o ministro Paulo Guedes, que decide se manda para o GPEX, que é um conjunto de vários ministérios, se vai ou não aprovar o incentivo de ônibus chineses. O secretário finaliza e diz que a vontade do prefeito de São Paulo em reduzir as emissões de poluentes, pondo mais ônibus elétricos para rodar, é grande. Porém, as negociações com as empresas já estavam difíceis. Já existia uma previsão que, mais cedo ou mais tarde, o prefeito tomaria uma decisão, porque o diálogo estava difícil. As empresas estavam demorando e enrolando para iniciar a troca total das frotas. Muita água ainda vai rolar sobre essa decisão, que eu vejo como brusca e sem necessidade no momento. Seria muito melhor um programa de metas ano a ano para substituir os veículos a diesel, pondo mais ônibus elétricos nas ruas de São Paulo para rodar. Saindo da capital, a gente vai para o interior do estado. Mantendo aí nesse mesmo assunto, a população de São José dos Campos aprovou o novo ônibus elétrico da Iger, que está sendo testado na cidade. Segundo os usuários do transporte coletivo, o veículo é visto como uma medida sustentável e de qualidade para os ônibus do município. O veículo que está em demonstração na cidade é fruto de uma parceria entre a Iger Bus, que cede o ônibus, e a Enel X.
O grupo disponibilizou o modelo Azuri A12BR, que é pensado justamente para o transporte brasileiro. O município de São José dos Campos planeja em breve uma frota 100% elétrica, como forma de pioneirismo e inovação. O planejamento para isso ocorrer já está em andamento. Até a próxima quinta-feira, dia 27, os testes vão continuar, com o ônibus passando ainda por diversas linhas. Um dos passageiros relata que, apesar do tamanho, o novo ônibus passa uma boa impressão. O carro é confortável e valoriza o passageiro, com recursos de cromoterapia e ar-condicionado. Mas o principal é mostrar que São José é um exemplo para o Brasil de cuidar do meio ambiente, colocando a cidade numa posição exemplar de tecnologia. Uma outra moradora disse que fez vídeos e selfies dentro do novo ônibus e que vai mostrar para as amigas, para avisar todo mundo da novidade, já que o coletivo tem ar-condicionado e Wi-Fi. A passageira relata que não quer sair do ônibus e diz que parece estar no Japão. Já uma outra pessoa disse que, apesar dos itens de conforto e recursos de tecnologia, São José deveria oferecer esse tipo de ônibus com mais assentos. Para outros moradores, o ônibus é bem planejado e bonito e oferece bastante informações de segurança em casos de acidentes, que são pouco notadas, que poderiam ser mais nítidas em outros coletivos. Isso porque, em caso de acidente, o passageiro sabe como se orientar e tomar o tipo de cuidado certo. Que bacana, né? E que venham mais ônibus elétricos para São José. A cidade já conta com modelos da Marco Polo no projeto Linha Verde, mas torcemos para que venha para outras linhas e que os ônibus se espalhem gradativamente pelo município. Muito bacana. Como estamos informando aqui na programação do canal desde a última semana, no próximo domingo, dia 30, acontece o segundo turno das eleições. E estamos mostrando aqui na programação as cidades que oferecem transporte público gratuito. A lista novamente ganha mais municípios, sendo eles Porto Velho em Rondônia e todo o estado do Maranhão, incluindo o transporte metropolitano. Lembrando que uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, através do ministro Luiz Roberto Barroso, dá aval para estados e municípios decidirem sobre a gratuidade das eleições no dia da votação. Barroso lembra que isso é uma garantia da população ter o direito ao voto, como explicado na Constituição. Eleições 2022. Vote certo. Assim por hoje, o Ônibus TV fica por aqui. Outras notícias durante a nossa programação e quarta às 7 da noite, aqui mesmo no Ônibus TV. A seguir, daqui a pouco você assiste às renovações de frotas. Uma boa noite para você e uma excelente semana para todos nós. Canal Próxima Parada, você em primeiro lugar. Assista a seguir as renovações de frotas. Fique com a gente. Renovações de frotas, as mais completas do YouTube. Mercado de rodoviários, urbanos, escolares, internacional e usados. Segunda, 7 da noite.